Você já parou para pensar por que a escola bíblica dominical, a famosa EBD, continua existindo até hoje? Talvez para muita gente a EBD seja apenas aquela programação que acontece no domingo de manhã, com uma revista, um professor na frente e algumas pessoas ali sentadas ouvindo o que ele tem para dizer. Mas a história da EBD é muito maior do que isso. E mais importante ainda, será que a escola bíblica dominical continua sendo relevante no século XXI? Eu particularmente acredito que sim, mas talvez a forma como muitas igrejas trabalham com a EBD precise mudar. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Antes de falar sobre a EBD nos nossos dias, nós precisamos entender de onde que ela veio. A ideia de ensinar a palavra de Deus de forma organizada não é nova. Nós podemos encontrar antecedentes dessa prática na própria história de Israel. Depois do exílio babilônico, por exemplo, Esdras aparece ensinando a lei ao povo. Mais tarde, esse ensino também se desenvolve nas sinagogas judaicas. Ou seja, a transmissão organizada das escrituras sempre teve um papel fundamental na formação do povo de Deus. E aí, séculos depois, já no contexto do cristianismo, nós encontramos experiências de ensino semelhantes em diferentes movimentos. E aí, John Wesley, por exemplo, ele valorizava profundamente a educação cristã e promovia reuniões destinadas ao ensino e à formação dos cristãos. Mas um dos grandes nomes associados à origem da escola dominical como nós conhecemos hoje foi Robert Hykes, na Inglaterra, no século XVIII. Acho que foi no século XVIII. Acho que é século XVIII ou XIX, me perdoa por não saber de cabeça. Mas enfim, Hayek percebeu uma realidade muito preocupante, que era o fato de muitas crianças pobres, elas trabalhavam ali durante a semana e ficavam sem o acesso à educação. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a organizar as escolas aos domingos. E aqui existe um detalhe muito interessante, que essas escolas elas não tinham apenas um objetivo religioso, elas também ensinavam a leitura, elas ensinavam a escrita, princípios morais na época, disciplina e tudo mais. E a ideia era basicamente oferecer educação para crianças vulneráveis, né? Crianças pobres ali da sociedade e ao mesmo tempo contribuir para a redução da criminalidade e da marginalização. Só que com o tempo o movimento ele cresceu e se espalhou para outros lugares. E aí esse movimento chegou também aqui no Brasil. E aí em 1855, Robert e Sarah Calley contribuíram para a introdução desse modelo de educação cristã aqui no nosso país. E aí, desde então, a escola bíblica dominical passou a ocupar um espaço muito importante na vida de muitas igrejas brasileiras no geral, né? E aí existe algo muito interessante nessa trajetória, que é o fato de que, desde as suas origens, né, a EBD, ela nunca teve relacionada apenas a decorar versículos ou a aprender algumas regras religiosas. Ela sempre esteve ligada à formação do indivíduo, né? A formação espiritual, a formação moral, a formação intelectual e até mesmo a formação social. E eu acho que vale eu ressaltar que grande parte dessas informações eu retirei, né? Eu tô utilizando como fonte parte do material da minha faculdade, né? Da minha graduação em teologia, o tópico 5 do livro da disciplina de educação cristã. Eu achei muito interessante, então vou até ver se eu consigo deixar aqui na descrição todas as fontes que eu citar aqui nesse vídeo, tá bom? Caso você fique com dúvidas. E aí eu achei essa parte tão interessante que eu decidi trazer um vídeo só sobre esse assunto. Então, se você apoia, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, que você deixe um joinha, que você compartilhe o vídeo, deixe um comentário aí. Mas enfim, a EBD ela estava cumprindo um papel muito importante naquela época, mas talvez você se pergunte, qual que é a importância da EBD hoje, né? E aí a gente chega no começo aqui da questão desse vídeo. Porque talvez, né, você esteja pensando, pô, a gente está em 2026, né? A Bíblia inteira é disponível gratuitamente no celular, né? A gente tem milhares de pregações no YouTube, né? Cursos online, podcasts, comentários bíblicos, inteligência artificial. Ainda precisamos de uma escola bíblica dominical? Será que é necessário ainda? E eu diria que sim, justamente por causa disso tudo que eu mencionei. Porque assim, a gente vive em uma época de acesso gigantesco à informação, igual eu mencionei anteriormente. Mas acesso à informação não significa necessariamente conhecimento. E muito menos significa sabedoria, né? Porque você pode ter, por exemplo, 50 Bíblias instaladas aí no seu celular e ainda assim conhecer muito pouco sobre a Bíblia. Então você pode assistir centenas de vídeos teológicos aqui no YouTube e continuar
sem saber interpretar corretamente um texto bíblico. É perfeitamente comum isso acontecer. Então, o nosso problema atualmente não é a falta de informação, e eu diria que é o excesso de informação, só que sem profundidade. Então, você abre o celular, você encontra um vídeo de 30 segundos explicando um assunto extremamente complexo. E aí, em seguida, aparece um outro vídeo contradizendo aquilo. E aí depois surge um corte, sei lá, de um pastor aleatório também falando sobre o assunto, só que trazendo uma outra visão. Depois vem um comentário, depois vem um meme. E aí, no final, você teve contato com um monte de coisa, um monte de conteúdo, mas não necessariamente aprendeu alguma coisa com esse tanto de conteúdo que você consumiu. E aí é exatamente nesse cenário que a EBD pode exercer uma função importantíssima, porque ela pode se tornar um espaço para desenvolver aquilo que nós podemos chamar de uma inteligência da fé, que foi também retirado do livro didático. E aí o autor ele vai mencionar, quando ele aborda essa questão da inteligência da fé, que não basta apenas a gente acreditar, não basta a gente apenas crer, mas a gente precisa aprender a pensar sobre aquilo em que nós acreditamos, naquilo que nós cremos. Então a gente precisa aprender a interpretar, a gente precisa aprender a questionar, a gente precisa aprender a fazer comparações, né? Aprender a argumentar, só que principalmente a gente precisa aprender a viver a fé de uma maneira consciente. Então daí surge essa necessidade da EBD nos nossos dias contemporâneos, né? Então, a EBD, ela não deve ser apenas uma sala de aula, né? Existe muito mais que precisa ser extraído desses momentos. E aí existe um outro ponto muito importante. A escola bíblica dominical, ela não deveria ser apenas um lugar onde alguém fala durante 40 minutos enquanto todo mundo escuta em silêncio. Ela também precisa ser um espaço de discipulado, porque o objetivo do ensino cristão não é simplesmente produzir pessoas que sabem responder perguntas bíblicas. O objetivo deve ser formar discípulos parecidos com Jesus Cristo, né? Formados ali de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Pessoas ali que compreendem a fé e que sabem colocar a fé em prática, que não fique somente no campo teórico. Então, eu acredito que a EBD ela deveria ensinar o cristão a pensar biblicamente sobre família, sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre sexualidade, política, cultura, sofrimento, ética, relacionamento com outras pessoas, uma infinidade de coisas. Então, em outras palavras, né, não basta a gente só perguntar, o que que a Bíblia diz sobre isso? A gente também precisa aprender a perguntar, como que isso vai transformar a minha vida? Porque o conhecimento que nunca se transforma em prática, ele passa a ser somente um acúmulo de informação. Você concorda comigo? E aí, isso nos leva a um outro ponto também muito importante que eu aprendi nesse tópico aqui. Eu sempre vou estar mencionando o livro, porque eu basicamente extraí esse raciocínio aqui desse livro didático, que é o fato de que a EBD ela também funciona como um sustentáculo da igreja local, né? Uma igreja ela pode sobreviver durante algum tempo apenas ali com alguns eventos, com cultos, com programações, mas sem ensino consistente, ela vai ficando cada vez mais frágil e a tendência é que essa igreja vai se desmoronando, porque uma igreja que não ensina, ela corre o risco de produzir uma geração que conhece muito pouco daquilo que acredita, e isso é um grande perigo, né? Porque quando essa geração ela cresce, muitas das vezes ela vai simplesmente embora, porque ela passa a ter contato ali com o secularismo, né, com outros tipos de conhecimento, até mesmo outros tipos de religião. Então a tendência é que essa pessoa ela se perde, né? Os jovens de hoje, a tendência é que eles vão se perdendo se eles não tiverem um ensino sólido nas escolas dominicais. Daí a importância da gente também se atentar para isso. Mas então, vamos para a parte prática, né? Talvez você pergunte, como que a gente melhora as nossas escolas dominicais? Como que eu faço para melhorar a EBD, Vinícius? Como nós podemos fazer com que a escola bíblica dominical seja mais eficiente no século XXI? E primeira coisa, a gente precisa abandonar a chamada educação bancária que o autor vai mencionar no livro. E aí esse termo ele ficou conhecido especialmente através de Paulo Freire. E a ideia é bem simples, né? Na educação bancária, o professor ele é visto como aquele que possui todo o conhecimento e o aluno simplesmente recebe esse conteúdo de uma maneira passiva. Então, a gente tem, nesse contexto, o professor sendo a figura que fala,
e o aluno escuta. O professor pergunta, o aluno responde e acabou, se resume aí. O problema é que esse modelo ele pode transformar a EBD em uma espécie de palestra religiosa, você concorda comigo? Porque o ensino ele não é simplesmente uma transmissão de informação, ou pelo menos não deveria ser. Por isso que nós podemos utilizar metodologias mais participativas, né? Por exemplo, uma sala de aula invertida, né? Num modelo onde o aluno ele entra em contato com parte do conteúdo antes da aula. E isso aí é algo que eu tento aplicar lá na escola dominical, lá da igreja onde eu congrego. Eu leciono para os jovens e adolescentes. E aí eu sempre tento motivá-los a ler as revistas, né, a ter um contato ali com o material antes mesmo do nosso encontro no domingo, para que eles tenham ali um contato inicial, para que a gente possa ter uma aula mais dinâmica, né, onde eles possam levantar questionamentos. Então, isso seria uma das boas estratégias para a gente tentar, né, aplicar nas nossas escolas bíblicas dominicais no século XXI. E aí, fazendo isso, quando a gente chega no domingo, né, a gente abre espaço, né, para perguntar com a classe, para conversar sobre textos, sobre quais as implicações disso, de tal passagem. Nós também podemos trabalhar com problemas, né, com situações levantadas ali em cima daquilo que foi estudado. Imagine, por exemplo, uma aula sobre ética cristã. E aí, em vez da gente simplesmente perguntar, qual que é a posição bíblica sobre determinado assunto? Aí o professor vira e pergunta, você pode apresentar uma situação real, né? Como que um cristão deveria agir diante disso? Quais os textos bíblicos ajudam a construir essa resposta? Então, a gente precisa ter aulas que exijam o raciocínio dos alunos e não apenas a memorização, né? Estudos de alguns casos, promover debates, fazer perguntas abertas ali, trabalhos em grupos, dinâmicas também, né? Algo que eu tento trabalhar muito. E são coisas que acabam tornando o aluno muito mais ativo nesse processo de aprendizado. Então a gente precisa tentar, né, aplicar essas coisas que eu mencionei aqui nas nossas escolas dominicais para tentar ter ensinos mais efetivos. Acontece que outro problema bastante comum é tratar o material da EBD como se ele fosse uma solução universal. E é importante a gente ter bons materiais, né? É muito importante a gente ter boas fontes, né, daquilo que a gente vai passar para os alunos, né? Tem algumas denominações que até tem as próprias editoras, né? Eu sei que é o caso da Assembleia, né? Tem a CPAD, onde é extraído todas as revistas de escolas dominicais e tudo mais. Não sei se tem alguma outra denominação também possui. A Igreja Metodista, por exemplo, que é a que eu congrego, eu acredito que eles não têm, né? Eu já até procurei em alguns sites, eu não achei, mas vê aí na sua denominação se vocês têm esse suporte, né, de material, porque é muito importante, porque você pode correr o risco de simplesmente pegar uma revista e reproduzir o conteúdo sem fazer com que os alunos ali tenham uma educação de qualidade. E eu acho que vale ressaltar que cada igreja ela possui uma realidade diferente, né? Uma igreja em uma grande cidade, por exemplo, em São Paulo, ela pode enfrentar problemas diferentes de uma igreja numa cidade pequena, que é o caso daqui de Governador Valadares, onde eu resido. Então, uma classe de adolescentes, por exemplo, ela possui necessidades diferentes de uma classe de idosos. Pessoas recém-convertidas, elas vão precisar de determinados fundamentos que cristãos maduros talvez não vão precisar, entende? Por isso que a igreja ela precisa, ela deveria, na verdade, pensar em um projeto pedagógico próprio, né? Eu sou muito a favor disso, de cada igreja tentar entender o seu contexto, tentar entender a sua realidade. Que tipo de cristão nós queremos formar? Quais conhecimentos essa pessoa precisa adquirir? Quais valores precisam ser desenvolvidos? Quais os problemas essa comunidade enfrenta? Que tipo de discípulo nós queremos enviar para a sociedade? Eu acho que essas perguntas elas deveriam fazer parte do planejamento de uma escola bíblica dominical contemporânea, de uma escola bíblica dominical saudável, ao meu ver. E nós também precisamos falar dos professores, né, que é outro ponto fundamental, que é a preparação de quem ensina, de quem leciona ali para a classe. A maioria dos professores de EBD é formada por voluntários, né? E isso não é nenhum problema. O problema é imaginar que simplesmente porque alguém é cristão há muitos anos, essa pessoa automaticamente sabe ensinar. Eu acho que são coisas completamente diferentes. Na verdade, eu tenho quase certeza que são coisas completamente diferentes. Porque você conhecer um assunto
e saber ensinar esse assunto são habilidades diferentes. Por isso que os professores eles precisam ser capacitados, eles precisam passar por esses processos de capacitações. Eles podem ali receber um treinamento pedagógico, um treinamento a respeito de comunicação, de interpretação bíblica, elaboração de aulas, metodologia de ensino. A igreja, ela pode contar com a ajuda de pedagogos, né, de teólogos, de profissionais de áreas da ciência da religião e tudo mais, porque a figura do professor ela precisa deixar de ser apenas de alguém que sabe muito, sabe? A gente precisa começar a romper com algumas barreiras, sabe? Buscar uma certa qualificação. Eu acho que as nossas igrejas elas têm sido muito negligentes, sabe, nas formações de seus instrutores e de seus professores ali de escolas dominicais. Eu acho que é muito raro você ter nas igrejas alguém que sabe, por exemplo, conduzir uma classe, né, de 10, 15, 20 alunos. E essa realidade, ao meu ver, ela precisa mudar. E outro debate muito interessante é a relação entre EBD e pequenos grupos, as famosas células, né, ou não sei como que você chama aí no seu contexto. Algumas igrejas, elas praticamente abandonaram a escola bíblica dominical e concentraram toda a formação nos pequenos grupos. Mas eu não acredito que necessariamente nós precisamos escolher entre uma coisa e outra. Por exemplo, na minha igreja a gente trabalha com os dois métodos, né? A gente tem células e a gente tem a EBD normalmente. Eu acho que a célula ela pode complementar a EBD. Ela pode ser um ambiente ali de convivência, de aplicação prática, de acompanhamento, de discipulado mais próximo, enquanto que a EBD ela pode oferecer uma estrutura mais organizada de formação bíblica e teológica, sabe? Eu acho que a EBD é mais aquele espaço didático mesmo, né? Onde o alimento sólido pode ser derramado ali. Acho que uma coisa ela pode fortalecer a outra, desde que exista uma visão pedagógica ali em comum. E aí também tem outro tópico que o autor vai mencionar, né, que a gente não pode ignorar, que é a questão da tecnologia, que eu até mencionei anteriormente, né, no começo do vídeo, a questão das IAs e tudo mais. Né? Hoje a gente tem acesso a vídeos, a podcasts, aplicativos, plataformas de cursos, bibliotecas digitais, inúmeros recursos que podem enriquecer uma aula. Mas existe um detalhe. A tecnologia, ela precisa ser uma ferramenta e não o objetivo. Até porque não adianta colocar um projetor, passar um vídeo e achar que automaticamente nós tivemos uma boa aula. O professor ele continua sendo essencial, ele precisa orientar, ele precisa provocar perguntas, ele precisa corrigir erros, precisa estimular o pensamento, né? Ajudar ali o aluno a aprender a estudar sozinho, desenvolver no aluno esse interesse. Eu já passei, né, por situações onde simplesmente o palestrante colocou um vídeo, mano, e não falou praticamente nada, deixou só o vídeo falar por si só. E eu entendo que dá para extrair muitas coisas boas, mas você precisa desse contato, sabe? Você precisa dessa interação, né, para facilitar esse processo. Eu acho que a tecnologia ela vem justamente para ajudar a facilitar, mas ela não substitui o trabalho pedagógico. Porque a gente precisa dessa conexão entre o professor e o meio que ele está utilizando para lecionar. E por fim, eu também acho que a gente precisa hoje em dia de flexibilidade, né? Nós precisamos entender que nem todo mundo, né, nem todo aluno, ele aprende da mesma forma, né? Por isso que a EBD ela precisa ter flexibilidade, ela precisa ter classes organizadas de acordo com a idade, né, de acordo com os interesses. Isso eu acho que pode ajudar muito. Uma linguagem, por exemplo, utilizada com as crianças, ela não pode, em hipótese nenhuma, ser utilizada com os adultos, né, com adolescentes, né, a metodologia com os adultos, elas podem não funcionar com os jovens, e é muito provável que não funcione. Os alunos, eles precisam ser considerados integralmente. A gente não está apenas ensinando a cabeça, né, a gente está formando pessoas, então a gente precisa tomar esse cuidado. Então, para você que atua em uma igreja maior, para você que congrega em uma igreja maior, você precisa se atentar para esses detalhes. Eu entendo, né? Igual eu falei anteriormente, cada igreja precisa entender o seu contexto. Né? Eu, por exemplo, sou de uma igreja pequena, uma congregação pequena. Então, a divisão, por exemplo, entre adolescentes e jovens na nossa igreja não existe. Jovens e adolescentes fazem parte da mesma classe de EBD. E isso acaba levantando algumas dificuldades que têm que ser contornadas por quem está lecionando ali. Então, a gente precisa
ter também essa atenção, né? E agora, concluindo, né, no fim das contas, eu acho que a principal reflexão é qual o tipo de escola bíblica dominical a igreja precisa ter hoje. Até porque a necessidade de ensinar ela continua existindo, vai continuar sempre existindo, eu acho. E o problema é que o mundo ele mudou, né? A forma como as pessoas aprendem mudou, a quantidade de informação disponível mudou, as necessidades das novas gerações mudaram. E a igreja precisa compreender esse cenário sem abandonar aquilo que é essencial. E a EBD não precisa competir com a internet, ela não precisa fingir que estamos vivendo no século XIX e também ela não precisa abandonar sua identidade para parecer moderna. O que ela precisa é recuperar aquilo que sempre esteve no centro da sua existência, que é formar pessoas que conheçam a palavra de Deus, compreendam a própria fé e sejam capazes ali de viver no mundo, né? Porque no final das contas, uma igreja forte não é aquela que simplesmente reúne muitas pessoas, e sim uma igreja que ensina essas pessoas a seguirem a Cristo com entendimento, maturidade e prática diária, prática ali no dia a dia, na vida. E talvez seja exatamente aí que esteja a grande oportunidade da escola bíblica dominical para os nossos dias. Não ser apenas somente uma tradição da igreja, mas voltar a ser um dos principais lugares onde os discípulos são formados. Mas e você? O que você acha sobre esse assunto? Você já parou para pensar sobre a importância da escola bíblica dominical? Na sua igreja tem escola bíblica dominical ou não tem? Se não tem, por que não tem mais? O que você acha, né, dessas coisas que eu mencionei, desses tópicos? Eu achei muito interessante. Igual eu falei, eu retirei grande parte dessa minha reflexão desse pequeno estudo aqui, desse pequeno tópico do livro didático. E eu queria muito saber a sua opinião. Se você curtiu aqui o tipo de vídeo que é apresentado aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui embaixo. A gente não tem nem 30 inscritos, então você vai ser muito bem-vindo aqui, você vai estar ajudando o canal a crescer aí rumo aos 50 inscritos. Vamos lá, quero chegar aos 50 inscritos até o final desse ano de 2026. Já seria um grande orgulho para mim. E é isso. Deixa um joinha aí no vídeo, que você ajuda a divulgar, e deixa um comentário aí. Vai ser muito legal saber a sua opinião sobre esse assunto. Beleza? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Fique com Deus e até a próxima.